Saudações, caro internauta, e bem-vindo a Angop. Nesta semana, no nosso destaque nacional, você vai poder acompanhar possíveis caminhos que os especialistas apontam para o futuro das palancas negras. Acompanhe. A formação de quadros, a introdução de um ideólogo do futebol nacional e uma reflexão envolvendo todos os agentes da modalidade são sugestões apontadas após o fim, quarta-feira, da campanha mal-sucedida dos palancas negras para o CAN 2015. Numa análise do desempenho a perspectivar o futuro da seleção nacional, que falha a qualificação após 5 presenças consecutivas, os entrevistados reconheceram o fracasso assumido pelo treinador, mas defenderam a continuidade. O especialista em futebol Manuel Garrido debruçou-se de forma exaustiva sobre a importância de se dar atenção aos escalões de formação com treinadores especializados. Todo técnico que quiser trabalhar com uma criança deverá estar licenciado para tal. Em sua opinião, nos escalões de formação, as crianças jogam demais e há pouca atenção aos campeonatos de formação. Há uma situação também em que nós devemos focar naturalmente a nossa atenção, que é precisamente a organização dos nossos campeonatos, não é verdade, para estes jovens. Penso eu que para os iniciados há necessidade de se criarem campos pequenos, balizas pequenas para essas crianças, não é verdade? Apontou vantagens da implementação do futebol 7 nas crianças. Em outros países optou-se pelo futebol 7 e penso eu que nós não devemos fugir a isso, porque o futebol 7 permite que a criança toque mais vezes a bola e com isso ela consegue naturalmente aperfeiçoar as suas habilidades. Para este professor universitário especializado em futebol, deve haver também uma maior atenção e aproveitamento dos técnicos formados, inserindo-os no sistema nacional. Angola tem especialistas bastante bons, receberam formação em bons países, no Brasil, em Portugal, na Rússia. Agora, é preciso que esses técnicos estejam inseridos no sistema futebolístico nacional. Infelizmente, isto não acontece. Por outro lado, elogiou a iniciativa da Federação Angolana de Futebol pela criação das seleções provinciais de futebol. Felicitar já a Federação, a FAF, pelo facto de criar precisamente as seleções provinciais do futebol. É um passo importante, naturalmente, que é um passo importante. Por seu lado, o antigo capitão da Seleção Nacional de Futebol, Pedro Garcia, sugere que se faça uma reflexão conjunta entre os agentes do futebol para repensar a modalidade. Precisamos de nos encontrar, toda a gente entendida no futebol, para vermos efetivamente o que é que temos que fazer para daqui para o futuro podermos estar presentes. Quanto ao desempenho dos jogadores na atualidade, referiu que são poucos voluntariosos em comparação com a sua época e lembrou que os investimentos hoje feitos deveriam ter uma resposta diferente por parte destas. Há pouca participação dos nossos jogadores, há pouca vontade, se assim podemos chamar, para que efetivamente possamos ter um resultado mais condigno. Portanto, tem que haver uma briga, tem que haver força de vontade, tem que haver muitas outras coisas que havia antigamente que hoje não há. Naturalmente que hoje as coisas mudaram, as coisas são diferentes do antigamente, mas eu penso que no nosso tempo eram mais combativos, eram mais voluntariosos, tínhamos mais uma ideia mais consentânea naquilo que era o futebol de hoje e o futebol de antigamente. É bom que toda a gente se comprometa que é o momento de que Angola, em termos de futebol, deve estar qualificado de uma outra forma, porque, repito, os investimentos que estão a ser feitos nas áreas desportivas, particularmente de futebol, já merece que esse país esteja no mais alto nível de futebol do continente africano. Outro antigo internacional angolano, Luís Kazeng, Luizinho, considerou inesperado o fracasso. Foi algo que aconteceu de forma inesperada porque tudo apontava para que nós conseguíssemos chegar ao campeonato africano, porque até a história defende-nos, porque 7 participações com 5 seguidas significava dizer que seria mais uma.
Apontou como elo mais fraco neste processo os dirigentes federativos por serem os responsáveis pelas políticas. São os dirigentes de futebol, de facto, são os dirigentes de futebol. Não tenho nenhum receio de falar, porque os dirigentes de futebol são os que traçam as políticas, eles têm a faca e o queijo na mão, traçam as políticas e executam, mas a verdade é que muitas vezes essas políticas não são bem tratadas, não são bem direcionadas. Contudo, Luizinho sublinhou que foram identificados também erros da parte da equipe técnica. Não podemos só atribuir as responsabilidades à direção administrativa, temos também que assumir que, no ponto de vista daquilo que foi a execução de alguns pormenores técnicos do treinador, quando digo técnico, estou a dizer a orientação técnica, em alguns momentos foi de facto fator de concorrência para que nós não conseguíssemos chegar à vitória. Em relação ao futuro, manifestou-se esperançado no grupo, por ter uma média de idade de 24 anos. Hoje temos um grupo compenetrado, um grupo organizado, um grupo que tem uma margem de progressão com uma base de idades, uma média de idades de 24 anos, significa dizer que podemos trabalhar com outras metas. Mas defendeu a introdução de uma figura do ideólogo do futebol que se responsabilizaria junto da FAF de pensar futebol a todos os níveis. A Federação Angolana de Futebol tem que reestruturar o seu departamento de futebol, no Departamento de Futebol, na parte da Comissão Técnica Nacional, arranjar uma personalidade que possa ser o ideólogo e o pensólogo de todo o futebol nacional, porque é importante nós estarmos a trabalhar, mas também é importante que pessoas sejam indicadas para pensar futebol, e esse pensar futebol significa nós podemos reequacionar sempre as estratégias em função do que se ganha e do que se perde. A seleção nacional ocupou o terceiro lugar do grupo C com 6 pontos, atrás do Gabão com 12 e Burkina Faso com 11. O Lesoto ficou em último com 2 pontos. E assim chegamos ao fim do nosso destaque nacional. Gratos pela sua audiência. Contamos consigo nas próximas edições. Até lá, fique bem.